voltando ao tribunal do júri, qual a tese mais difícil que o senhor acha em sustentar em plenário? Legítima defesa, negativa de autoria, ou não tem nenhuma? Todas o senhor... Não, eu diria que isso é muito relativo, né? Porque você tem que ver a tese para que caiba em cada caso particular, né? Em cada caso concreto. Então não existe tese mais difícil nem menos difícil, certo? Apenas, por exemplo, antes da reforma processual penal de 2008, por exemplo, a legítima defesa, ela ficava mais, não era mais difícil de defender, ela era mais complicada para entendimento. Que não é difícil. É porque o juiz tem que fazer várias perguntas, né? E muita gente, principalmente no interior do estado, principalmente, de repente, no meio delas, votava sim, querendo votar não, e aí terminava se perdendo. Então, terminava, em alguns casos, o júri absolvendo quando queria condenar, ou condenando quando queria absolver. Então, com a reforma penal de 2008, veio uma pergunta que ela é fundamental. Quem não souber não pode ser jurado. O juiz, e a pergunta é obrigatória, o juiz pergunta aos jurados: o réu será absolvido? O jurado absolve o réu. Pronto, quem não souber responder a isso, né, não pode estar sentado. Facilitou muito não, tem mais, as teses. A pergunta é essa: o júri absolve o réu? Aí, ou sim, ou não. O tribunal do júri é a forma mais justa de se fazer justiça? Olha, na visão eu do diria senhor? que o tribunal do júri, ele é o instituto mais democrático que existe no direito brasileiro, certo? Porque é o cidadão julgando o seu par, não é? Aqueles 7 jurados que estão ali sentados, eles são, na verdade, representantes da sociedade, não é? Quando eles condenam ou absolvem, aquilo foi a sociedade local que condenou ou absolveu, certo? Então, eu não digo se é o mais justo, porque o sentimento de justiça, ele é muito relativo. O que é justo para mim pode não ser para você. O Tribunal do Júri, por exemplo, ele decide por maioria de votos. Hoje em dia, com a reforma penal, inclusive uma coisa interessante, é que a partir do momento em que o juiz presidente, nos quesitos, na apuração dos votos, atinge a maioria, ele encerra. Então não tem mais o réu absolvido por maioria, nem condenado por maioria. Aquilo é para preservar o jurado. Certo? Porque antes o júri era absolvido por 7-0. Então todo mundo sabia que todos os jurados votaram daquela maneira. Certo? Mas hoje não. Atingiu 4, encerra. Certo? E depois o sentimento de justiça, ele é muito, muito variável, né? De pessoa para pessoa. O júri, por exemplo, quando absolvia ou condenava por 4-3, bom, a justiça estava lá dos 4. E a justiça não estava com os 3. Mas se um daqueles 3 mudasse o entendimento na última hora, então a justiça passava para o outro lado. Só para ilustrar, você chega no Supremo Tribunal Federal, né? O órgão máximo da justiça brasileira. 11 ministros, decisões por 6-5. Onde é que está a justiça? Onde é que está o direito? Com os 6 ou com os 5? Cada um com voto escrito de 1 hora para dizer que o direito está aqui, o outro com o voto escrito também de 1 hora para dizer que o direito está do outro lado. Doutor João, nós tivemos um voto a semana passada extremamente interessante, questionando a sentença de pronúncia. O indúbio pro societate ou indúbio pro réu? Veja bem. A pronúncia é uma decisão provisória, ela não é nem sentença. Né? A rigor técnico, ela é uma decisão de pronúncia. Né? A decisão de pronúncia, ela encerra a primeira fase do processo do júri. Para que o réu seja pronunciado, não se faz necessário que haja uma prova segura contra ele. É necessário apenas, é o que está na lei, que haja prova da materialidade, ou seja, de que o fato aconteceu, e indícios
de autoria. Então, por ocasião da pronúncia, deve prevalecer o indúbio pro societate. Certo? Quer dizer, na dúvida, na pronúncia, na dúvida que se resguarde o interesse da sociedade. Agora, no julgamento, o princípio deve ser o outro, né? Na dúvida, no julgamento, que se decida sempre em favor do réu. O Supremo, a semana passada, está dando uma decisão já para que a pronúncia vá também para o indúbio pro réu. Mas isso é um fato que o Supremo está discutindo agora, bem recente. Bom, olha, o direito, ele não é uma ciência exata. É verdade. Não é? É uma ciência de entendimento. Verdade. Um juiz aqui entende de uma forma, de uma maneira, outro juiz entende de outra. E assim sai. Por isso que muitas vezes na faculdade o aluno perguntava, olha, professor, isso assim pode? Eu digo, depende. Mas depende. Por quê? Porque se você dizer não pode, amanhã ele vem com a decisão lá, dizendo que pode. Né? Pode. Aí você diz, olha, depende. Depende do entendimento. Não é? Está aí o Supremo, não é? 6-5. Pode ou não pode? Decisão de prender em segundo grau. O Supremo, durante muito tempo, dizia não, só prende depois do trânsito julgado. De 2 anos e meio para cá, mudou o entendimento. Certo? Então, o que era constitucional passou a ser inconstitucional e vice-versa, e por aí sai. Amanhã se aposenta doutor Fulano, vem doutor Beltrano, modifica todo e aí modifica o entendimento. Certo? Então, aí o que era constitucional passa a ser inconstitucional e vice-versa. Doutor, ao longo de tantos anos militando, defendendo a liberdade, defendendo seres humanos, qual a maior lição que o senhor tirou dessa brilhante carreira, dessa brilhante trajetória? E se até hoje o senhor ainda tem orgulho de ser criminalista? Olha, na verdade, eu sempre gostei da advocacia da área criminal, não é? Como também sempre gostei do ambiente de universidade. Então, a grande lição que eu tenho da advocacia criminal é que ela humaniza muito as pessoas, certo? Porque cada processo ele é um drama, certo? Por isso que eu sugiro, eu digo, olha, o advogado criminal, ele não pode nem deve se envolver emocionalmente, certo? Porque ali tem um drama naquele processo, naquele outro tem outro drama pessoal ou familiar. Então, a advocacia criminal, eu diria que ela humaniza as pessoas, que ela ensina, por exemplo, uma outra lição é que você vê que nós somos capazes, o elemento humano é capaz de qualquer coisa, depende das circunstâncias, depende da situação. Fulano e tal fez isso. Gente que diz, olha, fulano antigamente dizia, fulano é uma moça, hoje em dia não se diz, porque as mulheres também estão cometendo crime de toda ordem, não é? Mas aquele rapaz fez isso. As coisas só estão acontecendo do jeito que você nunca imaginou, não é? Então você vê uma outra lição, repito, que o elemento humano ele é capaz de qualquer coisa. Depende das circunstâncias, depende da situação. Eu jamais pensei e digo, jamais eu posso me ver matando alguém, certo? Jamais eu posso me ver se quer isso, mas eu não sei se isso pode acontecer. Uma situação em que eu, para defender a mim ou um ente querido, eu tenho que fazê-lo, como você, como essas moças simpáticas, bonitas. E no projeto do ministro Sérgio Moro é um ponto que ele enaltece muito, é a questão da legítima defesa, tanto quanto aos policiais, quanto aos cidadãos comuns. Doutor João Olímpio, obrigado por tudo, o senhor engrandece a nossa profissão, o senhor honra a nossa profissão e o senhor orgulha a nossa profissão. Obrigado. Eu que agradeço a você, entendeu? E foi um prazer enorme, né, ter estado aqui, participando aí desse programa, né? E, enfim, vamos para frente. Vamos em frente. Obrigado, doutor. Deus abençoe grandemente.